Concentra, fala e não chora. Não é pra chorar, garota. Não é pra chorar. Vamos nessa. Há pouco mais de 6 meses foi lançado pela Netflix a série Heartstopper, que segundo a fonte é a melhor série da década. Mas se você quer outro tipo de fonte, eu te digo que Heartstopper tem 100% de aprovação pelo Rotten Tomatoes, que é uma coisa assim muito difícil de acontecer. Então assim, já mostra que é incrível mesmo, além de ter 97% de aprovação do público em geral. Mesmo tendo sido lançada há 6 meses, né, há um pouco mais de 6 meses, ainda assim eu só assisti 4 meses após o lançamento. O que pra internet é uma coisa assim um pouco demorada, principalmente porque as pessoas assistem tudo no mesmo dia, e aí tá soltando spoiler loucamente. E quando eu finalmente assisti, eu me declarei mundinho Heartstopper, porque eu fiquei extremamente apaixonada e encantada por essa série. Principalmente pela sua simplicidade. Heartstopper é o clichê que a gente queria e precisava. É por isso que no vídeo de hoje eu vim partilhar com vocês o porquê essa série me tocou tanto, porquê que eu me tornei mundinho Heartstopper e de quebra eu quero tentar te incentivar a assistir essa série se você por acaso ainda não a viu. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo fazendo um teste do BuzzFeed, tentando descobrir que personagem de Heartstopper eu sou. E lá nesse vídeo eu comentei com vocês o quanto essa série era importante pra mim e que eu iria gravar um outro vídeo falando mais profundamente por que essa série me tocou. E pensei em gravar esse vídeo mesmo tendo já um tempo de lançamento assim da série, porque como eu falei, a internet tudo flui muito rápido, então eu ter assistido 4 meses depois é como se eu estivesse atrasada. Mas não tô atrasada, eu tô no meu tempo e sinceramente, gente, vocês se importam com isso de ter passado um tempo pra falar sobre? Porque não é uma resenha da série que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer é me declarar, é falar o quanto tudo isso me tocou, sabe? Então eu acho que não tem nada demais e eu acredito que o importante é a gente partilhar tudo o que a gente sentiu vendo algo que nos tocou tanto. E por não me importar com isso do tempo e por querer partilhar, nasce esse vídeo. Inclusive, esse é um formato um pouquinho diferente de vídeo do que eu costumo trazer aqui no canal, né? Porque eu tô falando diretamente sobre um tipo de mídia que eu consumi e me deixou muito feliz. E se você já tá animada com esse novo formato que eu tô trazendo aqui, se você quer ver mais vídeos assim, já deixa like aqui no vídeo e considere se inscrever aqui no canal, porque se continuar havendo, você não vai perder nenhum vídeo que eu vier a postar futuramente. E antes de falar de fato sobre o Heartstopper, eu quero dizer pra vocês que é muito provável que hajam spoilers nesse vídeo. Por que é muito provável? Porque eu vou trazer o mínimo possível de spoiler. Eu escrevi no meu roteiro o mínimo possível de spoiler. Só que, quando eu vou falando, eu vou me aprofundando nas coisas, eu vou falando como eu tô me sentindo, o que é que eu senti, e o que é que eu senti vem principalmente de momentos muito específicos da série, e isso pode ser um spoiler pra você. Se você não gosta de spoiler de jeito nenhum, você salva esse vídeo pra assistir depois, e aí você assiste a série, e depois você volta aqui e vê o vídeo e partilha comigo também o que você sentiu. Mas se você é o tipo de pessoa que nem eu, que não liga pra spoiler, continua me assistindo e tá tudo certo. Eu também deixei esse aviso aqui pra depois vocês falarem assim: nossa Alice, eu não queria receber spoiler de jeito nenhum e você não avisou. Estou avisando agora, tá, queridos? Então, já estão avisados. Parte 1. O que é Heartstopper? Bom, caso você, por algum acaso, desconheça Heartstopper, o que é uma coisa totalmente normal, tá? Você não é um ET por isso. Eu vou te trazer um resuminho, bem resumido, do que é Heartstopper. Heartstopper originalmente é uma webcomic escrita e ilustrada por Alice Oseman. E ela conta a história de adolescentes LGBTQIAPN+, entre as idades de 14 e 16 anos. Esses adolescentes têm amizades entre si, e os que não tinham amizade acabam se aproximando porque LGBT, quando vê LGBT, se reconhece e se aproxima, já é instintivo nosso. Todos os adolescentes estão vivendo suas vidas,
se apaixonando, vendo processos internos e externos. Mas mesmo tendo vários personagens LGBT+, praticamente todos, quase, mas mesmo tendo muitos personagens LGBT+, os principais dessa história são Charlie e Nick. Nós conhecemos a história desses dois personagens individualmente, acompanhando seus processos de descoberta, das suas dores, das suas alegrias, e acompanhamos isso também enquanto a gente vê a história deles juntos se desenvolvendo. Charlie conhece Nick na escola, numa turma em que ele passou a frequentar no novo semestre, e o professor ele articula qual é o mapa da sala, né? O mapa dos assentos. E ele põe Charlie para sentar ao lado de Nick, que é de um ano a mais que ele, mas para essa turma tá tudo misturado, assim, por conta da dinâmica dessa disciplina, desse componente, dessa matéria, eles acabaram fazendo essa mistura dos anos. E aí Charlie, que é do primeiro ano, conhece Nick, que é do segundo ano nessa turma. Por sentarem um ao lado do outro, eles criam uma amizade, né, porque eles são pessoas maravilhosas, e aí eles vão se conhecendo, se aproximando, e aí um crush surge. É assim que começa toda a história, tá? E essa webcomic, ela foi adaptada para uma série da Netflix. Mas antes de se tornar uma série da Netflix, a webcomic também se tornou livros impressos. Eu conheci a história a partir da série da Netflix. Por isso mesmo que eu falo que você não é ET por não conhecer essa história, porque muita gente não conhece. Porque tudo depende muito do tipo de consumo que as pessoas têm de coisas, sabe? É por isso que eu gosto muito quando essas webcomics, livros, são adaptados para filmes e séries. Porque essa é uma maneira que eu tenho de conhecer histórias. Conhecer histórias que antes eu não teria acesso diretamente, sabe? Um grande exemplo disso é Para Todos os Garotos que Já Amei, que tá aqui do meu ladinho, que eu conheci a partir dos filmes da Netflix. Eu assisti o primeiro filme, eu me apaixonei muito pela história, e aí eu comprei os livros. Eu comprei os livros porque eu gosto muito de ler mais sobre aquela história, para conhecer mais os personagens, conhecer mais profundamente as suas histórias. Principalmente porque acontece bastante de nos livros e nas séries não ser tão bem colocado todas as coisas que poderiam ser colocadas sobre aquele personagem. Acaba sendo um pouco superficial. Então eu me apaixonei muito mais por Lara Jean lendo sobre ela do que assistindo aos filmes. Principalmente porque os filmes também podem acabar botando uma visão um tanto equivocada, distorcida da personagem. Isso se dá também porque a adaptação não necessariamente precisa ser igual aos livros, tá? Porque são formatos de mídia diferentes. Tem coisas que funcionam e outras não. No caso de Para Todos os Garotos que Já Amei, algumas coisas seriam sim muito bem colocadas também nos filmes, mas resolveram deixar de fora. Então eu prefiro consumir os livros. Amo os filmes ainda, adoro eles, foi a forma que eu conheci, mas eu amo mais ainda ter lido sobre Lara Jean, porque eu me apaixonei muito mais pela personagem, lendo sobre ela. E essa questão de ter uma ideia errada, talvez, dos personagens e superficialidade, não se aplica tanto na adaptação da Netflix para Heartstopper. Por quê? Porque a série é praticamente 90% fiel aos quadrinhos. Quem já leu os quadrinhos, quem já consumiu os quadrinhos, fala bastante sobre isso, que é muito fiel, tem coisas que são exatamente iguais. Isso se dá principalmente porque Alice Oseman, que é a escritora, criadora, ilustradora, ela é uma das produtoras da série. E ela acompanhou tudo de perto, ela estava praticamente presente todos os dias de gravação. Isso é uma coisa muito legal também, porque os atores mesmo já falaram que quando eles tinham alguma dúvida sobre o que o personagem estava sentindo, como ele seria melhor de ser expressado, eles tinham essa dúvida, eles iam diretamente na fonte da criação para perguntar para ela como seria melhor expressar aquilo, sabe? Então tornou tudo ainda muito melhor. Se você tem curiosidade de saber o que ficou igual e o que mudou em relação à adaptação e às HQs, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de Lu e Ponto, onde ela mostra muita coisa que ficou igual e que ficou diferente. Mas desde já te digo que detalhes ficaram diferentes.
Não serei eu mesma a mostrar pra vocês o que ficou igual e o que ficou diferente, porque infelizmente eu nunca li Heartstopper. Mesmo tendo acabado de dizer pra vocês que quando eu descubro que um filme ou uma série tem livro, eu gosto de ler os livros. Mas isso tem um porquê. E o porquê disso é que eu tenho extrema dificuldade de ler quadrinhos. Eu sou a esquisita que tem dificuldade de ler quadrinho e não um livro cheio. As pessoas normalmente têm mais facilidade de ler quadrinho, né? Porque é mais visual, tem menos coisas pra ler, mas eu tenho muita dificuldade de ler quadrinhos. Eu tenho mais facilidade em pegar um livro cheio, com a página inteira cheia, escrita, e imaginar do que acompanhar tudo que está sendo mostrado pra mim ali naquela tela, sabe? Ali naquela página. Eu tenho muita dificuldade de ler. Mas eu sou tão apaixonada por essa história que eu estou cogitando seriamente ler os quadrinhos. Eu tô ainda maturando isso dentro de mim, porque realmente é muito complicado. Eu nunca li Turma da Mônica com facilidade, por exemplo. Eu preferia consumir Turma da Mônica quando se tornou desenho animado e tal. Mas pra eu ler as histórias nos quadrinhos, nossa, era muito difícil. Torçam por mim pra que um dia eu consiga ler os quadrinhos de Heartstopper, porque eu me sinto ainda mais completa conhecendo a história de forma ainda mais profunda, de ponta a ponta da sua origem. Inclusive, a origem de Heartstopper, vamos dizer assim, vem do primeiro livro escrito por Alice Oseman, que não é em formato de quadrinhos. Algumas pessoas dizem até que é spin-off, mas eu nem acredito que seja um spin-off, porque, na verdade, praticamente todos os livros de Alice se interligam. Então, tem personagens de outras histórias presentes em outras histórias, então eu nem acredito que é um spin-off. Eu chamo mais de um universo, sabe o universo Marvel? Então, é o universo de Alice Oseman. Bom, agora sim, esse é o resumo bem resumido da história de Heartstopper, de onde veio e etc. E eu tentei ser breve com isso, mas eu sou meio prolixa, então talvez tenha ficado um pouquinho grande essa parte. Mas eu tentei ser o mais breve possível, principalmente para não dar spoilers para vocês, pelo menos nesse primeiro momento, para você já conhecer a história. E também é um resumo bem resumido, porque eu sou péssima em resumir histórias e contar para as pessoas um resumo do que aquilo é. Eu sou prolixa, eu quero contar todos os detalhes possíveis a serem colocados, sabe? Tem muito mais coisas para falar, principalmente porque essas coisas são detalhes que me tocaram e eu vou trazer eles mais pra frente no vídeo, que são possíveis spoilers de maneira mais abrangente. Citando a própria Alice Oseman, para dizer um bom resumo de Heartstopper, ela falou isso numa entrevista recente que ela deu, é o seguinte: nos quadrinhos, apesar de o tema central ser mais focado em Charlie e Nick, na série, a principal abordagem de Heartstopper é a amizade queer, e a gente vê muito isso, e é muito bonito de acompanhar. Parte 2, porque eu demorei de assistir Heartstopper e traumas LGBT na mídia. Como eu comentei com vocês, eu demorei um pouco de assistir Heartstopper. E é uma demora, assim, não tão demorada, né? Porque, na verdade, essa demora se dá pela rapidez que as coisas fluem na internet. A série Heartstopper foi lançada em 22 de abril e eu assisti em agosto, 4 meses após. Mas por que eu não assisti logo na estreia? Tem porquê disso também. Isso se dá de resposta em quando eu coloquei pra assistir. Quando eu coloquei pra assistir Heartstopper, eu senti a mesma sensação que eu acredito que muitas pessoas LGBT que foram adolescentes nos anos 2000 e nos anos 2010 sentiam na época, quando a gente consumia qualquer tipo de mídia relacionada ao universo LGBT. Eu senti leve apreensão e preocupação com o que vinha pela frente. Era uma constante sensação de vai dar merda. Como eu falei pra vocês, eu não conhecia a história antes da série porque eu não lia os quadrinhos. Então eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Eu vi as pessoas comentando na internet, né, o quanto era lindo, o quanto era emocionante, o quanto era tocante, o quanto era feliz, o quanto terminava bem. E aí, gente, eu queria muito assistir. Tava muito tentada, porque eu via tanto spoiler na minha frente e etc.
mas eu tava morrendo de medo. Porque mesmo sabendo que terminava bem, eu não sabia qual era a trajetória até ficar bem. E apesar de ter comentado que eu tava recebendo muito spoiler, de verdade, do fundo do meu coração, eu não me importo com spoiler. Pelo menos eu não me importo com spoiler quando a narrativa é LGBT. Por que isso? Porque a gente que foi adolescente nos anos 2000, nos anos 2010, a gente só consumia mídias LGBT onde a gente se ferrava. As coisas se tornaram menos piores nos últimos anos, mas a gente só se ferrava. Então sim, eu quero saber o que é que vai acontecer naquela narrativa que é LGBT. Eu preciso saber se tá tudo certo, se vai dar tudo certo, se tá tudo bem. Então a primeira vez que eu assisti foi nessa tensão. Sim, a primeira vez que eu assisti, porque eu já assisti Heartstopper 5 vezes. 5 vezes até o momento desse vídeo. Tinham sido 4. Só que eu gravei um vídeo ontem que eu fiquei muito irritada. E aí eu precisava preencher o meu coração de amor antes de gravar esse vídeo, porque eu até tentei gravar esse vídeo aqui ontem, só que eu tava muito irritada, então eu não consegui gravar ele. E aí eu fiz, não, eu vou assistir de novo. Eu assisti pela 5ª vez. E na primeira vez, apesar de um pouquinho apreensiva, né, um pouco tensa, eu fui me relaxando enquanto fui vendo a história se desenvolver. Meus olhos foram ardendo enquanto eu assistia, porque eu fiquei constantemente chorosa. Mas não era um chorosa de tristeza, não era um chorosa porque a história é triste, era um chorosa porque a história é bonita. Era um chorosa porque eu tava vendo as nossas histórias sendo mostradas de forma bonita, de forma positiva, de forma leve. Claro que tem coisas um pouco tensas na história, porque a vida é tensa, né, gente? Então, sim, tem questões um pouco tensas na história, e aí a gente se emociona com essas partes também. Só que esses momentos de tensão, eles são minúsculos diante de tanta coisa boa que tem nessa série. Pelo menos nessa primeira temporada, vamos ver as outras. Falaram que vem umas coisas bem tensas por aí. Mas ainda assim eu acredito que, por mais que possam haver coisas tensas na narrativa, né, eu acho que vai ser trazido dessa mesma forma, porque é falar das nossas histórias de uma maneira mais positiva, sabe? Eu assisti a série da primeira vez com uma sensação de que ia dar merda na cena seguinte, sabe? De que ia dar tudo errado na cena seguinte. Você que tem mais de 23 anos, entende o que eu tô falando, não entende? Era como se tudo que tava bonito acontecendo ali fosse dar errado no instante seguinte. Porque isso era o que sempre foi entregue pra gente. E por Nick ser um padrãozinho popular, Nick é o padrão, tá? Ele é o padrãozão, rei do rugby. Nossa, por ele ser assim, eu pensei mesmo, vai dar merda demais, meu Deus. Ele vai fazer merda com o Charlie. Nick, você vai fazer merda com o Charlie, eu não vou aguentar, eu vou sofrer. E isso me preocupou ainda mais, porque Nick é bissexual. E eu já sabia que Nick é bissexual porque eu vi na internet as pessoas compartilhando muito sobre Nick. Porque Nick é um personagem que todo mundo esperava, que a gente sempre sonhou. Então eu vi que Nick era bissexual, mas eu não tinha visto ainda que ele era o que a gente sempre sonhava. Então, quando eu vi que Nick era bissexual e eu vi ele naquele lugar de ser crush de Charlie e coisas acontecendo, eu fiz, meu Deus. Meu Deus. Por vida, a gente, nós bissexuais, já somos estigmatizados e estereotipados. E a gente tem um histórico péssimo nas criações das histórias. Então, se nós temos um histórico péssimo na criação das histórias que tem por aí, será que Nick vai ser diferente? É muito provável que ele seja igual. E aí eu fiquei muito preocupada e pensei, nossa, mais um, meu Deus. Então, por exemplo, quando Imogen surge, né, a personagem Imogen, eu pensei, pronto, lascou-se, vão tacar bissexuais novamente no estereótipo de sempre. Mesmo que seja super comum haver confusão quando a gente está descobrindo a nossa sexualidade, mesmo que haja essa tensão, né, essa confusão quando a gente está entendendo a nossa própria sexualidade. Isso acontece com todas as sexualidades, menos a hétero cis, né, porque todo mundo acha que esse é o certo e enfim. Mas quando a gente tá falando de outras sexualidades não hétero, a gente sempre tá nesse lugar confuso, nesse lugar
estranho, nesse lugar de tentar entender quem a gente é, principalmente quando a gente é adolescente. E Nick é um adolescente que estava tendo sentimentos confusos, sem entender quem ele era, saber o que estava acontecendo, ele estava com medo. E isso é super comum na nossa vida enquanto não hétero, e ainda mais quando a gente é adolescente. Mas, infelizmente, muita gente ignora que isso é uma coisa comum em qualquer sexualidade e taca bissexuais no estereótipo de confusão. Porque a gente é o confuso, a gente é o em cima do muro e etc. Então, quando eu vi as cenas com Imogen, eu pensei, eu não acredito nisso. E eu já comecei a ficar mais desesperada. A tensão do vai dar merda foi muito presente. Mas aí, para minha grande surpresa, eu fui assistindo, fui me encantando, fui quebrando essa coisa porque eu fui vendo o que ia acontecendo e eu respirei aliviada. Eu respirei muito aliviada. Atenção, aviso número 2. É muito mais provável que a partir de agora tenham spoilers de fato, porque agora eu vou falar de maneira ainda mais profunda em relação a como as coisas da série me tocaram e vou citar alguns momentos de forma mais expressiva. Então, estou te avisando pela segunda vez para você não dizer que eu não te avisei. Tá bom? Inclusive, respira, porque vou lembrar de momentos mais tocantes da série e eu espero não chorar aqui na frente de vocês. Eu acho que eu não vou chorar não, mas vamos nessa. Parte 3, por que a série me tocou? Seja na primeira ou na quinta vez que eu assisti a série, ver Nick se descobrindo foi extremamente tocante pra mim. Foi extremamente importante pra mim, porque eu me vi demais em Nick. Não sobre ser a menina popular, o padrãozinho, não sou. Olha pra mim. Eu sei que eu sou bonita, mas não é esse ponto. Principalmente em contextos escolares. Mas eu me identifiquei com o Nick no processo de me descobrir mesmo. No descobrir quem eu era em vários aspectos, sabe? Não só na questão da sexualidade, mas a questão do ser quem era. No entender quem era. No entender o que eu tava sentindo. No entender o que eu mesmo esperava de mim, no que as outras pessoas esperavam de mim. Eu me identifiquei no não compreender o que estava acontecendo consigo, sabe? Entender o que estava rolando. Me identifiquei no medo, na confusão, nas buscas por informações. Quando ele estava procurando informações na internet mesmo sobre quem ele era, eu fiquei muito assim, nossa, sim! Mas a diferença entre nós nisso é que há 12, 13 anos existe uma distância muito grande quando a gente fala de tecnologia. Então, há 12, 13 anos, eu não tinha acesso à internet como o Nick tem, de ir lá, pegar o computador dele, abrir e pesquisar. Eu só vim ter acesso à internet mais velha, eu só vim ter computador na minha casa mais velha, eu era mais velha que Nick. E antes de ter o computador na minha casa, eu acessava a internet na Lan House. E pra quem não sabe, né, caso tenha alguém muito jovenzinho aí, nunca ouviu falar de Lan House. Lan House era um lugar onde a gente ia acessar a internet. Tinham muitos computadores lá. E aí a gente acessava a internet a partir desses computadores. A gente pagava pelo tempo pra acessar a internet nesses computadores. Só que a Lan House era um lugar público. Então, mesmo tendo acesso aos computadores, eu não tinha a segurança de pesquisar alguma coisa, porque outras pessoas estavam ao meu redor, outras pessoas poderiam ver o que eu estava fazendo, o que eu estava pesquisando, e não tinha condição, né, gente? Então eu fazia as pesquisas com o que era possível pra mim. O que era possível pra mim na minha época? Meu Deus, idosa. A tecnologia fez tudo parecer muito mais distante, né? Então, o que era possível pra mim quando eu era adolescente? Revistas. Revistas impressas, não revistas que você lê online. Revistas impressas mesmo, papel. E aí eu vivia procurando a palavra gay na capa, porque sempre que alguém falava alguma coisa sobre isso, vinha na capa pra chamar a atenção, como se fosse um clickbait, sabe? E a pessoa comprar a revista. Então quando eu via gay numa capa, nossa, eu ia folhear aquela revista e ver o que tinha escrito daquilo ali e entender coisas ali, sabe? Ver coisas e tentar entender o que estava acontecendo comigo, tentar ver quem eu era, o que estava se passando. Eu fui ficando mais confusa porque eu não sou gay, né? Não sou nem homem, quanto mais gay. Mas na época acho que todo mundo era gay.
até mulheres lésbicas eram gays. Já falei aqui sobre isso. Não chamem mulheres lésbicas de gay, hein? E aí eu ia procurar essa reportagem e ler, né? Só que tudo era dito de maneira muito superficial e super estereotipada. Além de não ter muita coisa, era tipo muito raro. Eu até partilhei no Twitter sobre isso, né? Que eu descobri a palavra bissexual lendo uma revista em que tinha uma entrevista de Mari Moon. E eu nem tava procurando algo sobre isso quando eu vi a entrevista de Mari Moon, porque na verdade eu consumia coisas de Mari Moon o máximo que eu podia porque eu gostava muito dela. Eu gostava demais do estilo dela. Eu me inspirava muito, apesar de não poder me vestir assim, por motivo de não ter dinheiro e por motivo da minha mãe não gostar tanto. Eu me vestia, mas eu era muito apaixonada. Eu era apaixonada pelo cabelo colorido dela. Então eu procurava muita coisa sobre Mari Moon. E nessa busca de coisas sobre Mari Moon nas revistas, eu vi numa entrevista dela, numa revista, ela falando que era bissexual. E aí a minha mente expandiu e fez: é isso! Então eu vi a palavra bissexual numa revista impressa lá em 2008 e 2009, que foi a única forma que eu tive de encontrar alguma coisa. Então era muito mais complicado encontrar isso. Ainda assim, mesmo não tendo essa pesquisa na internet, por ser uma pesquisa de qualquer maneira, eu me identifiquei muito com o Nick nessa parte. Então, quando eu vi Nick fazendo essas coisas, essas pesquisas, essa confusão, essa coisa de querer saber quem ele era, eu revi a minha eu adolescente, naquela mesma situação. Eu não tive um romance inicial, que nem Nick, que teve esse romance e aí que ficou mais confuso e tal, mas eu tinha aqueles crushzinhos, né, em algumas pessoas, e por isso mesmo que eu ficava confusa, que eu fiz: o que tá acontecendo comigo? Eu tô tendo crush dessas pessoas. Eu tô tendo crush numa mulher, o que tá acontecendo? Não pode! Então o Nick tentando entender quem ele era me fez viajar no tempo, sabe? Demais, assim. E aí eu, por alguns momentos, eu fui novamente a adolescente, que eu já fui um dia, só que agora sentada na frente do meu notebook, assistindo essa história que seria muito importante pra mim se eu pudesse ter assistido quando eu era adolescente. Eu queria demais ter assistido Heartstopper quando eu era adolescente. Eu pensei nisso todo momento enquanto eu assistia da primeira vez. Seria muito significativo, seria muito importante, faria toda a diferença na minha vida. Porque Heartstopper é um clichê adolescente que a gente precisava ter, sabe? É um clichê não hétero em que bissexuais não são colocados dentro dos estereótipos podres de sempre. É tudo que eu queria. Se tivesse algo assim quando eu era adolescente, o meu processo seria menos doloroso, seria muito menos complicado, seria muito menos aterrorizante. A única coisa que eu assisti quando eu era mais jovem que tem uma carga mais positiva, né, que não é cheia de erros assim, esdrúxulos, etc, apesar de ser algo que muitas pessoas encaram como ruim, mas não é, uma obra injustiçada, se chama Imagine Eu e Você. É um filme de 2005. Eu adoro muito esse filme, é um dos meus filmes favoritos. Eu não me lembro onde foi que eu assisti, mas eu lembro que eu assisti mais nova. Eu não tenho certeza se foi na sessão da tarde, eu acho que talvez, numa da única vez que passou. Eu sei que eu vi passando e eu tenho uma memória afetiva de ter visto quando mais nova. E foi talvez a única referência positiva que eu vi na época de mulheres se amando numa história, tendo um final feliz nessa história, não sendo algo ruim a construção dessa história. Imagine você super esquecida do churrasco mesmo e é tratada por algumas pessoas como ruim por não ter alguns esclarecimentos, como qual sexualidade da outra personagem, ou porque houve uma ruptura, né? Houve um término ali e tal. Só que imagine você tem algumas camadas que são muito legais de serem analisadas. Não é simplesmente uma mulher que largou o marido, sabe? Porque se você assistir essa história de verdade, mesmo, prestando atenção nos detalhes, você vê que esse marido, ele tá infeliz. Não falta amor. São detalhes ali colocados. Detalhes, inclusive, expressos de maneira nítida. Só que você tem que prestar atenção no filme. E pro ano que Imagine Você foi lançado, as coisas são feitas de maneira muito mágicas, vamos dizer assim. Porque foi 2005, quase 20 anos atrás.
E ainda assim as coisas foram feitas de forma bonita. Então era a única referência bonita que eu tinha. E aí as coisas são feitas assim, as pessoas tratam Imaginei Você mal. Tanto que se você procurar, não tem nenhum streaming. Não tem Imaginei Você em nenhum streaming. Eu sou indignadíssima com isso. Enfim, Imaginei Você dá um vídeo completo. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui depois, que eu tô pensando seriamente em trazer, porque, real, eu amo muito esse filme. Ele é muito injustiçado. Ele é uma das poucas referências muito boas que eu tive na minha adolescência. Mas voltando pra Heartstopper, é muito bom saber que jovens de hoje possam ter essa referência boa na vida. Referência extremamente positiva na vida delas. Porque apesar de nos últimos anos as histórias terem sido mudadas, né? As coisas terem sido mudadas e as narrativas das nossas vidas também terem sido mais modificadas e em alguns contextos, algumas pessoas mais jovens vivem liberdade de poder dizer quem são, expressar sua sexualidade sem nenhum tipo de problema. Ainda assim, existem pessoas que vivem em situações muito complicadas, tais quais a minha quando eu era adolescente, tais quais as de meus colegas e amigos quando a gente era adolescente. Joey Locke, que interpreta Charlie Spring mesmo, falou numa entrevista que ele participou o quanto ele viu algumas pessoas mais velhas que ele, né, no caso, pessoas adultas falando, o quanto elas ficavam felizes e tristes com Heartstopper. Elas ficavam muito felizes pela referência positiva que essa série dá na vida de jovens hoje em dia, principalmente jovens que vivem em contextos de que se assumir é algo extremamente assustador e aterrorizante, contextos muito complicados de histórias de famílias e etc. E ao mesmo tempo essas pessoas, né, que ficaram muito felizes, ficavam tristes porque não tinham essa referência na vida quando eram mais jovens. Que é exatamente o que eu sinto. A review that was talking about how they felt so joyous watching it, but also this sort of sense of melancholy because they didn't have this show when they were younger. They didn't have such a positive representation of them when they were younger, which I think is just sort of heartbreaking and heart-making at the same time. Esse misto de sensações. Eu fico muito feliz e ao mesmo tempo fico triste porque eu não tinha. Porém, a minha felicidade ela é muito maior, principalmente porque a minha eu adolescente ela é afagada atualmente tendo essa história. Afinal, a essência da minha eu adolescente ainda vive dentro de mim. Ver essa história adulta não torna ela menos importante na minha vida. Inclusive, eu acho que torna ainda mais importante porque eu passo a enxergar alguns detalhes além que talvez eu não visse quando eu era adolescente. E também é importante pra mim enquanto adulta porque eu me assumi pra minha mãe já adulta. Eu não me assumi pra minha mãe adolescente que nem Nick fez. Claro que ele assumiu o adolescente também porque ele tava com o Charlie, né? Eu não tinha ninguém. Talvez se eu tivesse uma relação com alguém dessa maneira tão expressiva, eu até falasse adolescente. Mas eu só tive isso adulta. E aí eu contei pra minha mãe adulta. E essa é uma das cenas mais lindas de toda a história. E eu choro todas as vezes que eu revejo a série. Todas as vezes que eu vejo a série, eu choro nessa parte. Inclusive, atualmente, eu não choro mais que nem uma cabrita, que nem a primeira vez que eu assisti Heartstopper. Hoje, eu só choro quando chega nesse momento. Nessa parte, em que Nick vai assumir pra mãe. Aí sim eu choro. Por que eu choro? Porque a gente vê Nick naquele momento que separa o antes e o depois. O antes de se assumir e o depois de se assumir. A gente vê Nick naquele milésimo de segundo em que as coisas podem mudar pra sempre. Aquele milésimo de segundo que trava a nossa garganta, que a gente tá muito nervoso, que a gente tá apreensivo, que a gente não sabe como vai ser, sabe? Aquele segundo em que todas as coisas podem cair nas nossas cabeças. E a gente se perde pra falar de algo tão simples, porque é algo que faz parte de nós. Mas é algo que se torna um fardo, porque o mundo inteiro diz que a gente é errado por ser quem a gente é. Então, se o mundo é hétero cis e a gente foge disso, a gente precisa contar diferente deles e é como se a gente tivesse uma falha que precisasse ser contada, sabe? Tipo, eu preciso falar sobre essa falha. E enquanto o Nick começou a falar, né,
meu Deus. Enquanto o Nick começou a falar, eu fui ficando nervosa, eu fui ficando mais apreensiva, eu fui ficando emocionada, e eu comecei a chorar. Ele começou a dizer de maneira muito bonita, assim. E a mãe dele com os olhinhos brilhando, olhando pra cara dele. E aí, cada palavra foi sendo dita. E aí, quando ele terminou, assim, uma parte, né? Mas ele falou que Charlie era namorado dele e tal. Aí a mãe dele vai, abraça ele e acolhe ele. E esse é um momento muito especial, porque deveria ser sempre assim, né? A gente deveria sempre poder falar sobre as coisas sem uma tensão, e até que se a gente estivesse tenso, que a gente seja acolhido depois. E é muito bonito ver esse acolhimento que acontece nessa hora. Por isso é uma das cenas mais lindas da série. Foi a primeira cena que eu vi na internet. Foi a cena de Nick se assumindo pra mãe dele. E aí mesmo que eu vi que ela era bissexual, porque eu vi ele se assumindo. E a partir dessa cena eu já fiquei completamente destruída de tanta alegria. E aí, na hora em que Nick conta pra ela, que ela o abraça, ela fala uma das frases mais lindas de serem ditas e escutadas nesse momento. Que foi quando eu chorei ainda mais, enquanto eu assistia. É a cena que eu choro mais ainda todas as vezes que eu assisto. E foi uma frase em que eu chorei enquanto eu escrevia esse roteiro. Ela disse: "Oh, thank you for telling me. I'm sorry if I ever made you feel like you couldn't tell me that." E isso me tocou bastante porque esse é o tipo de coisa que acontece. Por mais que a gente tenha uma boa relação com nossos familiares, com a nossa mãe, com o nosso pai, ou etc, quem criou, por mais que a relação seja boa, ainda assim é complicado falar sobre isso, porque às vezes, quando se põe nesse lugar de sexualidade, as coisas são diferentes. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que, pode até ser gay, mas filho meu não? Então, por mais que a gente tenha uma boa relação com as pessoas, a gente fica apreensivo por isso. Então, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, mas eu tive medo disso também. Porque todo LGBT tem esse medo. Pelo menos a galera da minha idade. A gente tem esse medo. Porque é isso que acontece. A gente escuta demais isso. Tá, pode até ser gay, mas filho meu não vai ser. Filho meu não é. Filho meu eu não aceito. Então, o peso dessa frase de me desculpe fazer você achar que não poderia me falar. E ela fala isso principalmente porque ela vê o quanto ele tá nervoso pra falar sobre isso. Ela vê o quanto ele tá engasgado, o quanto ele tá vivendo um minuto que separa o antes e o depois de se assumir. Tanto que mesmo tendo uma boa relação com a minha mãe, diferente de Nick, eu não sentei com ela na mesa pra conversar. Eu mandei mensagem pelo WhatsApp. Sim, eu mandei mensagem pelo WhatsApp. E eu sei que é péssimo, mas foi como eu consegui falar. Foi como eu consegui me expressar, foi como eu consegui contar. Foi como eu consegui sair do armário. Eu tava presa há muito tempo e essa foi a maneira que eu consegui falar. E eu precisava muito falar porque eu não aguentava mais mentir sobre mim. Não aguentava mais mentir sobre quem eu era. Por mais que eu não tivesse falado assim, nossa, eu sou hétero. Não, mas eu tava mentindo pro mundo enquanto eu omitia, né? Eu tava mentindo pra mim mesma. Mentindo que eu nunca iria me apaixonar por uma mulher, então tava tudo bem manter isso escondido. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. E quando a gente conta, é uma sensação tão boa, é tão incrível, é tão libertador. Contar e não se esconder mais é libertador, sabe? É muito feliz contar para as pessoas que importam. E que fala isso, que ele quer contar para as pessoas que mais importam. E aí, na cena seguinte, ele conta tudo pra mãe. Então, assim, é muito bonito. Outro momento que a gente vê o quanto isso é libertador, que eu também me identifiquei bastante com ele, foi quando ele conta pra Tara e pra Darcy que ele e Charlie estavam juntos. E ela ainda pergunta como foi contar pra alguém. E ele fala que foi muito bom, de verdade. E realmente é muito bom a gente poder falar o que a gente tá sentindo, principalmente quando a gente se esconde. You're kind of the first people I've told.
about Charlie. Really? Yeah. And does it feel good to have told someone? Yeah. Really does. É muito bom a gente apenas ser sem precisar ficar se escondendo de alguma forma, sabe? É muito bom a gente existir, ver outras pessoas que nem a gente, se identificar com essas pessoas. E é por isso que eu me identifiquei com a série bastante, assim, porque eu me vi muito ali, eu me vi demais ali. E muitas pessoas se viram também, porque contar sobre quem a gente é de maneira natural é algo extremamente libertador. Além de que a gente se identifica com as proximidades que tem ali. Tipo, Nick contando para Tara e para Darcy, que são as suas amigas lésbicas. E a proximidade de outras pessoas LGBT ali presentes. Então, todo mundo se aproxima por ser LGBT, porque é isso que a gente faz. A gente busca outras pessoas parecidas conosco para nos aproximarmos, principalmente quando a gente faz parte de grupos que são considerados erros, considerados falhas. A gente quer se unir às outras pessoas que estão ali com a gente, que são que nem a gente. Então eu me vi muito na série, mesmo sendo um clichê. Mesmo sendo um clichê, porque a gente sabe que a vida não é clichê. Mas pelos pontos trazidos ali. Pelas amizades LGBT presentes, pela confusão da sexualidade sendo despertada e sendo buscada, pelo contar para as pessoas que importam sobre quem a gente é, sobre nossas inseguranças, sobre essa rede de apoio LGBT que vai sendo formada ao nosso redor quando a gente mais precisa desse cuidado, desse afago, desse afeto. E é muito legal porque a gente vai se identificando não só com um personagem, mas com outros também, com a trajetória de outros. Então, mesmo eu tendo me identificado 98% com o Nick, eu também me identifiquei com o Charlie. Minha identificação maior foi com o Nick por toda a trajetória dele, né? Basicamente assim. Só não tanto por ser um padrãozinho. Mas de resto, foi basicamente aquilo. Esses 2% é o que eu sempre fui. Esses 2% é a minha identificação com o Charlie. Que talvez seja nem 2, seja um pouco mais que isso. Eu me identifiquei com o Charlie nas várias dores que ele tem. Como o se culpar o tempo todo pelas coisas, por pedir desculpa o tempo todo pelas coisas, por achar que tá sendo um peso e uma atrapalhação na vida de Nick, que tudo que tá dando errado na vida de Nick é por causa dele, porque ele é a pane no sistema que apareceu na vida de Nick Nelson. Isso não é culpa dele, é óbvio, não é culpa de Charlie, mas ele sente como se fosse. Isso vem principalmente do recebimento falho de outras pessoas. E aí, nessa situação do recebimento falho, a gente acaba se culpando por muita coisa, acaba pensando muita coisa que não faz sentido e acaba se colocando nesse lugar de sempre sentir culpa por tudo, mesmo nas coisas mais esdrúxulas que não tem nada a ver com a gente. O que seria esse recebimento falho que eu acabei de falar? Seria as pessoas mentindo sobre o que sentem, sobre quem são, sobre como a gente deveria se sentir naquelas situações. São sentimentos pela metade, que não condizem com a fala, e a gente vai somatizando tudo isso dentro de nós como se nós fôssemos o erro. Então esse recebimento falho que Charlie recebe faz com que ele sinta que tá atrapalhando a vida das pessoas, faz com que ele se sinta dramático, faz com que ele se sinta melancólico demais, como se ele não pudesse sentir esses sentimentos por si só. Faz com que ele se sinta um peso na vida das pessoas. E a gente tem a clara mostra do que é isso, desse recebimento falho, com o que ele vive com Ben antes de estar com Nick. Mas Charlie é tão encantador que mesmo passando por tudo isso, ele não se torna uma pessoa fria nem insensível. Ele mesmo fala que ele é uma boa pessoa, e ele é mesmo. E ele segue acreditando nas pessoas e se doando. E é justamente nesse ponto de continuar acreditando nas pessoas e continuar se doando, continuar sendo uma boa pessoa, apesar disso, que dói. A culpa se torna maior. Porque é como se as outras pessoas estivessem sempre falando a verdade. E nós estamos errados em tentar acreditar ou em acreditar de alguma forma que aquilo está sendo
trazido, se as pessoas estão sempre certas, a gente tá sempre errado, mas a gente não tá errado. A gente sabe que não tá errado, mas ainda assim é difícil. E aí dói. E aí a culpa vem. E o peso vem. Eu chorei muitas vezes com o Charlie. Muitas vezes. Porque eu sabia exatamente o que ele tava falando. Eu senti exatamente tudo o que ele tava dizendo. Eu sabia o que ele tava querendo dizer com todas aquelas coisas, com todas aquelas desculpas que ele pedia, sem nem ter fundamento de desculpa. Tem uma cena, inclusive, que ele pede desculpas pra Nick, e aí Nick diz a ele, não precisa pedir desculpa. E aí ele pede desculpa de novo. Aí Nick fala outra coisa, e aí ele engasga assim, porque ele ia pedir desculpa novamente. E aí Nick faz tipo, não diga essa palavra, porque é o sentimento frequente presente. Querer pedir desculpas por coisas que nem são fundamentadas na desculpa, porque a culpa sempre recai sobre nós, já que tá todo mundo certo e a gente errado. E é por isso que ele se culpa pelo que rola com o Nick. Mas são demandas de Nick, não de Charlie. Então, assistindo Heartstopper, eu tava diante de uma identificação mútua com os dois personagens principais. Eu tava diante de uma identificação mútua com personagens em relação à sua descoberta de sexualidade e em relação às suas personalidades. E foi muito legal ver o desenvolvimento de todo esse contexto do que ia rolando, do que ia acontecendo. E eu chorei muito, chorei todas as 5 vezes. Mas eu chorei de felicidade. Parte 4. Por que você deveria assistir Heartstopper? Por todas essas razões que eu trouxe aqui, por muito mais outras que eu não trouxe porque eu não queria spoilerizar esse vídeo todo, você deveria assistir Heartstopper. Se você não viu, no caso ainda, né? É uma série leve e envolvente, apesar de haver alguns temas mais sensíveis, como a homofobia, como o bullying. Só que o jeito que a história é construída e as coisas são mostradas faz com que esses momentinhos sejam algo menor diante de tudo de bom que acontece. Não que sejam menos importantes, não. Todas as cenas são importantes. As cenas pesadas também são importantes. Não é pesada, mas assim, as cenas mais tensas são importantes também. Mas elas não se tornam protagonistas de tudo aquilo, sabe? Então, mesmo esses temas acontecendo, eles não são um fardo colocado em que a gente só se ferra na história. Eles são algo pontual que acontece ali e acaba que passa, não sendo deixado de lado, mas é algo menor em relação às coisas boas. Não é algo pesado que nem no passado, em outras mídias, onde a gente apanhava, onde a gente falecia, onde a gente simplesmente se ferrava por existir. Onde a gente, inclusive, voltava pro armário. A gente até chora assistindo Heartstopper, mas chora de alegria. Não é um choro de tristeza, é um choro de esperança, é um choro de sonho, é um choro de caramba, que lindo que a gente tem uma história dessa pra viver também. Que lindo a gente tem um clichê pra chamar de nosso. Como eu disse Lorelai Fox num vídeo há alguns meses, onde ela falou sobre Heartstopper depois que ela assistiu a série, essa série é um sonho que a gente tinha quando era adolescente. É o clichê que a gente merece e quer viver quando a gente é jovenzinho. E mesmo que a gente não viva, a gente merece assistir essas coisas, sabe? Assim como a gente viu tantas histórias de pessoas heterossexuais vivendo, a gente também merece viver algo bom assim, a gente também merece assistir algo bom assim sobre as nossas histórias. Então assista Heartstopper e me conta nos comentários o que é que você achou e o que é que você sentiu assistindo essa série. Se você já assistiu, me conta nos comentários também como foi pra você a experiência de assistir essa história maravilhosa. Eu espero que em breve eu consiga ler os quadrinhos, né? Eu tenha acesso a eles e eu consiga os ler para que eu possa me encantar ainda mais com essa história. Deixe o seu like se você gostou desse formato novo de vídeo que eu trouxe aqui pro canal. E não esqueça de considerar se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, caso você goste de Heartstopper e queira também ver outros tipos de vídeos em que eu fale sobre como eu me senti assistindo algumas obras. A minha identificação com algumas obras. Inclusive, tô pensando seriamente em trazer sobre Imagine Você, hein? É sério. Seríssimo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.